Vamos imediatamente fazer conexão com o repórter Eliseu Caetano, que vai trazer todos os detalhes ao vivo. Ele está baseado no estado da Flórida, cidade de Miami, mas tem informações desse evento, esse tiroteio que aconteceu no estado de Illinois, na cidade de Chicago. Bem-vindo, Eliseu. Olá, Daniel e Cláudia, muito boa tarde para vocês e para todo mundo que acompanha o Headline News. Infelizmente, mais um fim de semana violento aqui nos Estados Unidos, viu? A notícia de última hora dá conta de que a cidade de Highland Park, que fica no estado de Illinois, bastante conhecido por também ser o estado da cidade de Chicago, aqui nos Estados Unidos, foi alvo de mais um atentado terrorista doméstico. As imagens que estão sendo divulgadas pela imprensa local e também pelas pessoas que estavam em uma passeata muito comum no dia de hoje. Para quem não sabe, hoje é 4 de julho, feriado de independência aqui nos Estados Unidos, então é muito comum que as pessoas saiam de suas casas mais cedo, passem o dia na rua, celebrando a independência americana, e acontecem muitas festividades, país afora. E lá em Highland Park, em Illinois, não seria diferente. Centenas de milhares de pessoas estavam em uma das principais ruas da cidade quando foram literalmente atingidas por tiros. De acordo com as informações divulgadas pela polícia lá de Highland Park, um homem que ainda estaria sendo procurado, portanto ele não foi encontrado até o momento, começou a atirar a esmo durante esse desfile de 4 de julho. Há relatos de feridos, mas as autoridades também ainda não confirmaram essa informação oficialmente, não deram também um número exato até o momento, nem de feridos e nem se há mortos, viu? Porque as informações ainda não confirmadas oficialmente dão conta também de que algumas pessoas teriam sido feridas fatalmente. Uma emissora de TV aqui dos Estados Unidos ouviu fontes, pessoas que estavam lá nesse desfile, acompanhando o desfile, que confirmaram essa informação de que o homem ainda pode estar à solta. Diversos carros da polícia e ambulâncias também estão no local, atendendo as pessoas. O desfile, obviamente, foi interrompido ali por volta das 10 horas da manhã pelo horário local, quando começou esse ruído dos tiros, que levou muita confusão ao local, muitas pessoas correndo, se jogando no chão, tentando se esconder nos carros que estavam estacionados ali naquelas vagas de ruas. Um jornal local lá de Chicago, inclusive, já relatou que há pelo menos 3 vítimas fatais, pelo menos 5 vítimas feridas levadas para hospitais da região, e a polícia pede para que as pessoas se mantenham afastadas dessa cidade, Highland Park. Agora, falando ainda de Chicago, de Illinois, melhor dizendo, desse estado, teve um fim de semana bastante violento por lá, viu, Cláudia, Daniel e audiência da Jovem Pan? Pelo menos 9 pessoas foram baleadas e mortas só nesse fim de semana, viu, de 4 de julho. Entre eles estão pelo menos 57 pessoas baleadas. Então, o dado oficial nesta segunda-feira lá do estado de Illinois, confirmado inclusive pela polícia, viu, dá conta de que 9 pessoas morreram e 57 pessoas ficaram baleadas em atentados, em tiroteios que aconteceram durante todo o fim de semana. Este atentado que a gente assiste imagens agora aconteceu há poucos minutos, portanto ainda não foi contabilizado ainda nesses dados, nessas informações, viu? Só para a gente ter uma comparação, no ano passado 19 pessoas foram mortas e outras 100 pessoas foram baleadas lá em Illinois apenas no fim de semana de 4 de julho, que é um feriado prolongado por aqui. Buscando evitar aí um aumento semelhante da violência esse ano, a polícia lá de Illinois até avisou antes que iria aumentar o patrulhamento, colocar mais homens nas ruas, mas nem isso foi o suficiente, viu? No fim de semana passado, 6 pessoas foram mortas e pelo menos outras 27 ficaram feridas em Chicago, que é a cidade ali do lado de Highland Park, que foi alvo de mais esse atentado terrorista doméstico, né, como tem sido tratado pela Casa Branca, quando um atirador invade um local e tenta fazer a maior quantidade de vítimas possíveis. Então, trazendo dados aí de última hora, um tiroteio na cidade de Highland Park deixa aí algumas pessoas feridas, pelo menos 3 pessoas mortas, de acordo com um jornal local. Essa informação ainda precisa ser confirmada oficialmente pela polícia. Reforço aqui,
mas a mesma polícia que atende nesse momento esse chamado de emergência, esse chamado urgente, já afirma que 9 pessoas foram baleadas neste fim de semana e outras 57 ficaram feridas só nesse estado, viu? Uma outra informação também de última hora vem de outra cidade aqui dos Estados Unidos, vem de Ohio, um outro estado, melhor dizendo, a cidade de Akron, em Ohio, aqui nos Estados Unidos, está com toque de recolher, viu? Tudo porque um homem negro de 25 anos, identificado como Jayland Walker, foi atingido por pelo menos 60 tiros enquanto se deslocava para um desfile do 4 de julho. Viu? De acordo com a polícia local, o caso está sendo investigado e, por causa disso, o prefeito de Akron, o Dan O'Hagan, declarou estado de emergência e, por conta disso, a cidade de Akron, em Ohio, a partir das 9 horas da noite até as 6 horas da manhã, pela próxima semana, para evitar aí manifestações também violentas, não é verdade? Está em toque de recolher. Inclusive, os desfiles de 4 de julho, os fogos de artifício, que geralmente terminam, né, o dia nas várias cidades com shows de fogos de artifício, também foram cancelados lá em Ohio, no Texas. Ohio, perdão, aqui nos Estados Unidos. Ou seja, um fim de semana muito violento, com diversos casos de tiroteio e mortes em diferentes estados do país. É claro que nós, do jornalismo da Jovem Pan News, vamos acompanhar tudo de perto, vamos atualizar minuto a minuto, e eu volto a qualquer momento aqui no Headline News ou também ao longo da programação da Jovem Pan News, trazendo novos dados, novos detalhes, novas atualizações desse fim de semana violento aqui nos Estados Unidos, esse feriado prolongado que, infelizmente, era para ser de celebração pela independência americana e começa, né, o feriado de 4 de julho dessa maneira tão triste, com dados tão ruins, mostrando que a violência ainda é um problema muito sério aqui nos Estados Unidos. Eu volto com vocês no estúdio. Com certeza, Eliseu, e a gente tem acompanhado as coberturas que você vem fazendo ao longo dos últimos meses, sempre trazendo em primeira mão esses episódios e informações desses ataques, muitos realizados com armas de fogo em várias localidades dos Estados Unidos. Agora, chama atenção porque esse feriado é muito tradicional, várias cidades se organizam, promovem esses desfiles, essas passeatas. O povo norte-americano é extremamente... ele gosta de justamente enaltecer esse feriado, é muito importante. Agora, várias pessoas nas ruas nesse 4 de julho. Como as autoridades aí do estado de Illinois, mas também na região de Chicago, estão se pronunciando? Eles estão orientando as pessoas para que retornem para suas casas, elas não devem, então, ficar nas suas ruas. Nós também acompanhamos em outras ocasiões, você sempre compartilhava as informações que eram atualizadas praticamente minuto a minuto por parte das autoridades policiais. As autoridades do estado e também da cidade de Chicago vão se pronunciar, tem uma entrevista coletiva marcada, já informações preliminares, além dessas que você chegou a divulgar, 3 mortos e vários feridos. Tem uma informação também que eu acabei de pegar aqui em um veículo de comunicação aí do estado, cerca de 25 tiros foram ouvidos durante essa passeata, essa manifestação para enaltecer o feriado de 4 de julho. E as imagens são impressionantes, né? Porque pessoas estavam, claro, usando o telefone celular para fazer aqueles registros tradicionais do feriado. Então, a gente tem justamente essas imagens, as pessoas que estão nos acompanhando pela rádio, elas não podem observar, mas é justamente uma pessoa gravando com o celular, fica assustado, sai correndo e perde o foco daquela que seria a celebração e a passeata para enaltecer e celebrar o 4 de julho. Passo para você, Eliseu. As autoridades estão compartilhando as informações nas contas oficiais, nas redes sociais. Há uma orientação para que as pessoas fiquem em casa para evitar qualquer tipo de problema? Gostaríamos de escutá-lo. Daniel, como você disse, o 4 de julho, ele é um feriado muito significativo na história do povo norte-americano. É o feriado da independência, né? Por isso que muitas pessoas, eu diria milhares, centenas de milhares de pessoas, e não apenas norte-americanos, mas turistas e também expatriados, como eu,
costumam ir até as ruas da cidade, onde acontecem centenas de festas, né? Não somente as festas públicas, aquelas que são produzidas pelas prefeituras locais, como os desfiles ou paradas, como também são chamados por aqui. É um dia muito feliz, costuma ser um dia muito feliz de celebração, de encontro entre familiares, amigos, crianças nas ruas brincando, os idosos tomando sorvete, sabe aquela cena realmente de filme. Mas nos últimos anos, os feriados, né, de 4 de julho, infelizmente, têm sido marcados aí por essa onda de violência que atinge em cheio a democracia norte-americana, viu? Então, aqui, por exemplo, na Flórida, o policiamento já foi reforçado, de acordo com o governador Ron DeSantis, para evitar qualquer tipo de problema como este. Nova York também está com policiamento reforçado, Boston e Massachusetts também com policiamento reforçado, Washington, D.C., onde fica o Capitólio, a Suprema Corte, é a capital norte-americana, também por lá todos os desfiles estão com o policiamento reforçado. E lá em Ohio, onde eu disse que um homem de 25 anos foi morto com pelo menos 60 tiros, lá não vai acontecer. E as autoridades já confirmaram o cancelamento das festividades em comemoração ao feriado da independência aqui dos Estados Unidos. Em compensação, lá em Illinois, em algumas cidades, as comemorações ainda acontecem, os desfiles, as paradas seguem acontecendo durante todo esse dia. Mas em Highland Park, nessa cidade específica, não. Lá o desfile foi, de fato, cancelado. As pessoas estão sendo, nesse momento, inclusive, dispersadas pela polícia, porque também tem muita gente curiosa, né, que vai para filmar o depois, tentar entender o que aconteceu. E a polícia e as autoridades, como o prefeito da cidade e o governador, estão pedindo para que as pessoas evitem essa região de Highland Park, não vão para lá agora, e quem está lá é para sair, é para voltar para as suas casas. Então, em Highland Park, o feriado de 4 de julho, as comemorações, infelizmente, foram encerradas muito mais cedo do que o previsto. Em compensação, no estado de Illinois, o governador já se pronunciou através das redes sociais, confirmando que as comemorações vão continuar, mas que ele e toda a equipe de governo e todo o aparato público estão, nesse momento, em Highland Park, tentando solucionar esse problema, porque o atirador ainda está solta, ainda segue sendo procurado, de acordo com informações também confirmadas pelos jornais locais lá de Illinois. O que se sabe é que seria um homem de meia idade e também ainda não há um motivo, uma vez que esse homem também não foi encontrado. De qualquer forma, o estado do Illinois tem sido palco de diversos atentados terroristas domésticos. E a gente usa esse termo, Daniel e Cláudia, de atentado terrorista doméstico, para configurar quando uma pessoa, sem motivo aparente, chega em qualquer lugar e abre fogo, usando armas, obviamente, atira a esmo para tentar matar ou ferir o maior número de pessoas possível. Essa nomenclatura foi criada pelo próprio presidente Joe Biden há um mês atrás, e a gente trouxe essa informação aqui. Então, reforço, lá nesse episódio das imagens que a gente viu, de acordo com o jornal local, pelo menos há 3 mortos e feridos aí, que pode chegar ao número de até 10. Viu? Eu volto a qualquer momento atualizando, Daniel, todos esses dados, todas essas informações aqui no Headline News. Com certeza, Eliseu Caetano continua monitorando as notícias desse tiroteio que acabou interrompendo esse